Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Hoje, 98 dias, isso mesmo, 98 dias ininterrupto da leitura da Bíblia Sagrada. Uau! Com a leitura de hoje, mais 2 dias concluiremos este lindo projeto desta grande leitura. Queridos, você que já está conosco aí há 98 dias, Deus continue te abençoando, que você continue firme na leitura da palavra, não pare. Se não for em 100 dias, em 200, em 300, em um ano, não importa. Mas não pare de ler a Bíblia Sagrada, amém? Vamos juntos então, antes eu quero orar com você. Hoje nós damos sequência a partir aqui da segunda carta, de Pedro, e vamos ler a Bíblia Sagrada. Querido Senhor Jesus, graças te dou, ó Pai, pela riquíssima oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Fala aos nossos corações de maneira especial e poderosa. Que o teu nome seja engrandecido, Senhor, hoje e sempre. É o que eu te peço. Amém. Segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu a sua preciosa e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Por essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aqueles que não têm estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus amigos, repito o versículo 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente purificada a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que você se lembre destas coisas, embora já se conheçam e tenham sido confirmadas na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar nessas lembranças em você, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai,
quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segurança a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falam da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias instruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles, o caminho da verdade será difamado, movidos por avareza, pela exploração de vocês com palavras fictícias. Mas para eles, com a condenação decretada há muito tempo, não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, por mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo de que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que aquelas praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não tornem a difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que os anjos, embora maiores em força, poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entende, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação dos seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas de feitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Tendo abandonado o caminho reto, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento da injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais
São fontes sem águas, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos a natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor, porque se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos no seu último estado, se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles, com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo onde está a promessa da vinda, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água através da água da palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa, piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa, em paz, e considerem a longanimidade no Senhor como a oportunidade de salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer com todas as suas cartas. Nele há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Primeira carta de João.
O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com nossos próprios olhos, o que completamente as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Escrevo estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que a anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum e nós mesmos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados nos purificar, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fizemos dele um mentiroso e a palavra não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, e quem diz que permanece nele, esse deve também estar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é o mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pois escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pai, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo. Todos têm conhecimento,
Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Aquele que confessa. Repito o versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, também vocês permanecem no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez e a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los, quanto a vocês, a unção que receberam deles permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, e não é falsa, permanecem nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabemos que ele é justo, reconheçamos também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3. E vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressor da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque todos que não praticam a justiça não procedem de Deus, e os mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque, amados irmãos, quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si mesmo. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidades, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos no nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar
Deus é maior do que o nosso coração e o conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Fazemos diante dele o que lhes é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, Deus permanece nele. E nisso sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas promovam os espíritos mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é um espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunhos de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece nele, ele permanece em Deus. E nós conhecemos que o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O mandamento que dele temos é esse, que ame a Deus e que ame também o seu irmão. Primeira carta de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, a quem ama aquele que gerou, ama também aquele que é nascido. Nisto sabemos que ama os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água do sangue de Jesus Cristo. Ele não veio somente como água, mas como a água e com o sangue.
e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e são três unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, e este é o testemunho de Deus, que dele dá o respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, nele tem esse testemunho. Aquele que não dá crédito, Deus faz de Deus. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos, para que com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Se isso aos que cometem pecados que levem à morte, há pecado que leva à morte, e por esse não digo que deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, verdadeira vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Segunda carta de João, capítulo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos filhos a quem eu amo na verdade. Eu não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, esteja conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que receberam do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe não como escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E que amor é este? Que andemos segundo o mandamento de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Portanto, muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é enganador e anticristo. Tenham cuidado para que não percam tudo aquilo que temos realizado com esforço, mas receberam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês não levar essa doutrina, não recebam em casa nem lhe dê boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras. Ainda tinha muitas coisas para escrever, mas não quis fazê-lo em papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Terceira carta de João. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja
como boa saúde, assim como vai bem a sua alma, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vierem e derem testemunho de que você é fiel e a verdade vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que fez, no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amados, não imite o que é mal, sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para escrever, mas não quis fazê-lo, como tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, dê saudação aos amigos, um por um. Amém. Glória a Deus por esta leitura da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento que o Senhor nos concedeu. Que a tua graça, a tua bondade, teu amor seja sobre todos nós. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.